Podem abrir a tua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 5, que eu creio que Deus vai falar poderosamente com muitos de nós, amém? Por que Deus não vai falar com todos, pastor? Porque Deus fala com aqueles que desejam. Deus não invade, amém? Depende do teu coração, é igual naquela semeadura, né? A semente cai em terra fértil, cai em terra dura, cai em terra em pedra. Então, que o teu coração esteja macio nessa noite para receber a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. João, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Se você não trouxe a tua Bíblia, acho que os queridos vão colocar ali no telão também, tá bom? João 5:1 diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aleluia! E aquele dia era sábado. E eu quero pular lá para o verso 14, que diz assim: Depois Jesus, encontrando-o no templo, disse-lhe: Eis que já estás são, não peque mais, para que te não se suceda algo pior. Amém? Forte, né? Coloca a mão no teu coração, querido Pai, que esta palavra venha ao encontro do que o Senhor deseja falar comigo hoje. Eu vim aqui, Senhor, disposto a ouvir o que o Senhor tem para mim. Usa o teu filho. Eu abro o meu coração, a minha mente a Ti, para entender em profundidade aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? É um texto conhecido, né? O tanque de Betesda. Mas mesmo assim eu trouxe um vídeo, não sei quantos aqui já assistiram The Chosen. Eu trouxe um pedacinho do vídeo que é exatamente essa história que eu acabei de ler, justamente para afirmar ainda mais esse texto no teu coração. A gente consegue passar agora, irmão? Amém. Tem som, viu, queridos? Aí é Jesus, com seus discípulos, chegando no tanque de Betesda. Toda essa confusão por causa disso? Um mikve enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom.
Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para Aleluia. outro viola o Shabat. O homem que me curou me Você não disse... viu o que acabou de Aleluia, acontecer? quantos já viram Por que está tentando criar esse confusão filme? por causa... Amém, amém. É o The Chosen, amém? Ele não tem no Netflix, em nenhum lugar nos streams. É um aplicativo que você baixa no seu celular, chamado The Chosen, Os Escolhidos. Então você vai poder assistir todas as séries, são 2 temporadas, e essa eu não sei qual temporada é, mas é algo que falou muito forte comigo e quero compartilhar com você aqui nessa noite, amém?
O tema dessa mensagem é: você não é fruto do meio em que vive, mas das decisões que toma. Aleluia? Vamos repetir comigo? Você não é fruto... Isso, eu falo, você repete. Você não é fruto do meio em que vive, mas das decisões que toma. Quem nunca ouviu a expressão "a vida é feita de escolhas"? A vida é feita de escolhas. E por mais que o seu meio seja cruel, você tem como mudá-lo. Você tem como ser transformado. A maioria dos problemas que nós vivemos não são causados por Satanás. São causados pelas decisões que tomamos. Se nós olhamos para os nossos problemas, a maioria deles é por conta de escolhas, por conta de decisões, de desejos. O texto que nós acabamos de ler e que foi mostrado nesse vídeo, ele fala de vários personagens. Personagens que tomaram decisões e que tiveram suas vidas impactadas por elas. O principal personagem é o paralítico. 38 anos esperando por algo que não era para ele. Esperando por algo que não poderia transformar a vida dele. Não é possível que em determinado momento da vida, 38 anos, ele não tenha percebido isso. Certamente tinha. Mas já tinha passado tanto tempo que estava ali que era difícil voltar atrás. O texto diz, né, que outro personagem que aparece aí, mostra, é Jesus de Nazaré. E Jesus faz um dos milagres mais incríveis que eu já vi na Bíblia. Ali no vídeo não dá para ver direito, mas um paralítico há 38 anos sem andar, imagina a finura das pernas dele. Imagina o quanto esse homem não estava cansado, decepcionado, sem esperança. 38 anos esperando ser curado. Porém, Jesus, com uma só palavra, diz a ele: levanta e anda. E aquele homem que nunca sentiu as pernas, quando ele bate a mão nas pernas, o que ele sente? Meu Deus, algo aconteceu. Com uma palavra. Esse é o nosso Jesus, amém? E ele, com aquelas pernas finas, de repente ele consegue ficar em pé e os discípulos dizem para ele: toma tua maca, não esquece da maca. E ele levanta e anda. E tem outros personagens que passam por aqui que eu vou falar durante a minha palavra, mas o que eu quero mostrar ao final são as escolhas que cada personagem desse toma para que a gente possa aprender algumas coisas aqui em relação à nossa vida. Se a vida é feita de escolhas, nós não podemos errar nelas. E para se tomar escolhas boas, nós precisamos tomar escolhas debaixo da palavra de Deus. Amém? Essas são as melhores escolhas. Então é isso que eu quero mostrar para você. A primeira escolha que eu quero mostrar, se você está anotando, é a escolha de Jesus. Eu não sei se você reparou, no texto que nós lemos, diz que havia uma festa em Jerusalém. O texto não diz se era uma festa dos judeus. Que festa que era? Páscoa? Não fala nada. Só diz que Jerusalém tinha festa. O povo estava festejando em Jerusalém. E Jesus estava indo para Jerusalém. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não foi para a festa. Jesus foi para o tanque chamado Betesda, que fica à porta das ovelhas. Jesus foi para Jerusalém e, ao invés de escolher estar na festa, ele escolheu estar em meio aos doentes, aos paralíticos. Estudiosos dizem que nessa multidão havia de 100 a 1000 pessoas com deficiência nesse lugar. Era um lugar cheio de paralíticos. E não podia ser diferente, afinal é Jesus. Jesus estava no meio daqueles que precisavam dele, amém? Mas quando nós olhamos para a vida cristã, e isso me chama a atenção, há vários momentos que nós temos que tomar decisões desse tipo, que muitas vezes parece um paradoxo. Por exemplo, é melhor dar do que receber. Já viu essa máxima de Jesus? Ou, quando você se humilha, Deus te exalta. Ou, como Paulo disse, quando estou fraco é que estou forte. É um paradoxo, parece estranho, parece que você está perdendo alguma coisa, mas na verdade é assim que Deus age, é assim que nós temos vida. E tem um paradoxo na vida cristã, que eu acho que é o principal deles, que está lá em Mateus, no capítulo 16, verso 15, que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que coisa incrível, que máxima do Evangelho, e que lembra Jesus. Mas parece que você está perdendo. Porém, se nós não entendemos isso, aquele que tentar achar a sua vida e que tentar viver a sua vida com a sua própria vontade, com os seus próprios desejos, o que vai acontecer com ele? Ele vai ver a sua vida escorrendo pelas mãos. Aquele que tentar administrar a sua vida conforme acha, conforme o seu conhecimento, conforme a sua cultura, conforme a sua vontade, ele vê a sua vida entrando em confusão e ele não consegue organizar a sua vida. Mas aquele que morre para si mesmo, ele encontra vida, e vida abundante. E isso é uma máxima do Evangelho que nós precisamos aprender e que me chamou a atenção aqui na história de Jesus. Como, pastor? Como é possível morrer para ter vida? E eu ontem aqui na rede de jovens estava contando sobre o meu testemunho de conversão. Eu não sei quantos conhecem esse testemunho, eu vou contar aqui para vocês agora. Eu nasci em Brasília e cresci no Cruzeiro, é um bairro aqui de Brasília, que tem muito carioca. E por ter muito carioca, tem muito sambista e muito pagodeiro. E eu me tornei um pagodeiro. Não parece, eu sei. Mas é verdade. E mais do que isso, por ter essa voz impostada, eu me tornei vocalista de uma banda de pagode chamada Os Boca. É ridículo, eu sei, mas é verdade. E pasmem, a coisa mais interessante que existe é que eu nem gosto de pagode. Eu não escuto pagode, eu nunca escuto pagode. Até o pandeiro que eu tinha lá em casa, eu doei. Porque aquela vida que eu vivia não era minha. Eu estava vivendo a minha vida, mas na verdade eu estava vivendo a vida dos outros, eu não fazia o que eu gostava. Eu era influenciado por coisas que eu não gostava, por exemplo, beber. Quando eu fui para a minha lua de mel com a Aline, minha esposa, a gente tentou beber uma taça de vinho. Afinal, estamos na lua de mel, né? Fala sério. A gente comprou uma garrafa, mas vamos beber pelo menos uma taça. E meu irmão, eu e ela, a gente não conseguiu beber uma taça. Sabe por quê? Porque a gente não gosta. E eu aprendi, eu não gosto, não tem como insistir com isso. É meu, eu não gosto. Mas na época, antes de aceitar Jesus, eu bebia até catuaba, meu irmão. Sabe o que é catuaba? Catuaba é uma bebida muito barata, que quando você quebrado, não tem dinheiro, você compra catuaba para beber. É horrível. Mas eu bebia e gostava. Gostava não, eu achava que gostava. Eu não vivia a minha vida. Por quê? Porque eu tentava viver a minha vida com as minhas próprias mãos. E o que aconteceu? Eu perdia a minha vida. Eu vivia uma vida que não gostava e não sabia. Mas Deus começou a fazer um avivamento na minha casa. Minha mãe converteu, depois meu irmão Renato se converteu, e o Renato certa vez me convidou para ir na igreja. Obviamente ele estava orando por mim já há algum tempo. Já tinha, inclusive, como cristão, ido em carnavais comigo, e ele crente lá, e eu na bagaceira. E ele orando por mim. E nesse dia ele me convidou para ir na igreja, eu aceitei, e ele fez um pacto com Jesus, que se eu levantasse a mão e fosse à frente para transformar a minha vida, para mudar a minha vida, para morrer para mim mesmo, para a minha vida antiga, em prol de uma vida nova, ele daria pulos e gritos na igreja. Falou: Senhor, se o Rodrigo aceitar Jesus, eu vou pular e gritar como nunca fiz na minha vida. E ele é meio doido. E eu fui para aquele culto, e o pastor pregou, e naquele dia ele pregou uma mensagem sobre transformação, e aquilo falou profundamente no meu coração. Foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. Por mais que eu tivesse uma família cristã, e lembrasse da minha mãe na beira da minha cama, falando para eu pedir as coisas para Deus, nós éramos católicos, por mais que eu tivesse feito a primeira comunhão, foi a primeira experiência que eu tive de fato com Jesus. Era Jesus falando através daquele homem sobre uma nova vida, sobre uma vida transformada, sobre eu mudar completamente o meu agir. E aquilo falou forte comigo, e em determinado momento ele perguntou: quem quer ter a sua vida transformada? E eu fechei o olho e levantei a minha mão, e as lágrimas desceram,
E naquela noite, no dia 23/8/2003, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu via o Renato gritando e berrando toda a igreja. Ele estava do meu lado, mas quando eu ouvi os gritos dele, ele já estava no fundo da igreja, porque ele cumpriu a promessa que ele tinha falado para Jesus. E ele gritava e eu chorava, porque Deus falou comigo e eu sabia que Ele estava transformando a minha vida e escrevendo o meu nome no livro da vida. Amém? E naquele dia, Deus começou a transformar o meu caráter. Por mais que eu tivesse sido radical em mudar, por mais que eu soubesse que eu tinha que parar de andar com o Lúcio, que era um amigo que levava para as baladas, por mais que eu soubesse que eu tinha que ter algumas práticas encerradas imediatamente, porque eu sabia que elas não agradavam a Deus, aquilo foi um processo. Eu lembro, na sala de aula, na faculdade, antes de terminar a aula, o pagode começava lá no boteco. E os convites já chegavam no celular. E aí, Rodrigão, vamos lá hoje e tal. E o pagode começava. A aula não tinha nem a cadeixa. Não vou cantar não, porque é horrível. Mas o pagode começava e naquela época eu ainda estava fraco. E aquele tanto de amigo que eu tinha me convidando, e eu ligava para o meu discipulador Moisés, que me chamava de Matetes, que significa discípulo. E eu ligava para ele e falava, fala Matetes! E eu falava para ele, Moisés, posso ir para a tua casa? Eu estou no ruim aqui, irmão. Olha a galera me convidando, estou quase aceitando. E ele, pode irmão, vem para cá. E eu ia para a casa dele, sentava na mesa com ele, ele abria a palavra de Deus e começava a falar dos sonhos que Deus tinha para a minha vida. É uma decisão, é uma escolha de não querer ir para a festa, mas de querer ir para o tanque de Betesda. E sabe o que é mais lindo? Aparentemente, eu estava perdendo. É como o texto diz, quem perder a sua vida, achará. Até aquele instante, eu não era uma pessoa que agradava muito os meus pais. Não era uma pessoa que gerava alegrias. Não era uma pessoa que agradava as pessoas com qual eu convivia. Depois desses dias, as pessoas começaram a querer ficar próximas de mim. Sabe por quê? Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo habita em nós, nós somos agradáveis. Nós somos transformados. Não somos nós que decidimos. Não somos nós que fazemos, falamos ou pensamos. Nós pensamos como Cristo. E é Ele que vive em nós. E quando Ele começa a viver em nós, as pessoas começam a desejar ficar perto de nós. Porque nós temos alguma coisa que elas não estão entendendo o que é, mas elas desejam. Meu chefe tem desejo de ficar perto de mim. E ele não entende isso. Sabe por quê? Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E não bastasse isso, eu abri uma célula onde? No Cruzeiro. Quando casei com a Aline, vim morar no Cruzeiro Velho. E lá no Cruzeiro, todos os meus amigos começaram a frequentar a minha célula. Então, desde que eu converti, eu passei de influenciado para influenciador. Eu passei de alguém que fazia coisas que não queria para alguém que sabia o que queria. Para alguém que estava confuso e perdido na vida, para alguém que sabia exatamente, por mais que todo mundo dissesse o contrário, estava convicto de que caminho deveria seguir. E no primeiro dia, quando virei crente, naquela noite ainda, eu mandei um e-mail para todos eles com um título que dizia, virei crente. Eu coloquei uma bandeira, eu decidi. E eu vim para Brasília, isso tudo aconteceu em Goiânia. Eu nasci aqui, cresci aqui, fui a Goiânia conhecer Jesus, arrumar o meu emprego e conhecer a mulher mais bonita do mundo. Casei com ela e voltei para Brasília. Aqui em Brasília, eu comecei a evangelizar meus amigos. E fiz uma célula e tinha mais de 20 deles. E todos eles escutaram Jesus como seu Salvador. Alguns aceitaram, inclusive fizeram um encontro aqui na igreja, outros não. Mas eu pude falar do amor de Cristo para todos eles. Amém? Por uma decisão, Deus mudou minha vida. E o aprendizado que fica aqui, e é o que eu quero chamar a atenção nessa noite, é que muitas vezes o amor pelo mundo pode sufocar o nosso amor por Cristo.
Uma das coisas que pode impedir a gente de ir para o tanque de Betesda e de fazer a vontade de Deus, e de conhecer a verdadeira felicidade, e de viver de fato uma vida abundante nessa terra, é você amar o mundo mais do que ama a Deus. O amor ao mundo é algo terrível, e que muita gente, mesmo dentro da igreja, vive. Há pessoas, e você pode se reconhecer assim, que Deus precisa parar para você conseguir ouvir Ele. Deus precisa te mandar para um hospital, Deus precisa te mandar para algum lugar, Deus precisa parar a sua vida completamente, Deus precisa impedir os teus sonhos ou aquilo que você está tão focado em alcançar, para que você possa escutá-lo, para que você possa fazer aquilo pelo qual Ele te chamou para fazer nessa terra, e não ficar perdendo tempo com coisas que outras pessoas falaram para você que é boa. Muitas vezes, o nosso amor pelas nossas coisas tem nos afastado de amar a Cristo com todo o nosso coração. Eu tenho ouvido o que Deus está fazendo no nosso meio, e eu não sei se você também tem participado disso. Poucos dias, o irmão aqui da igreja, falou para mim: Rodrigo, meu filho chegou 7 horas da manhã em casa. Sabe por quê? Porque ele estava numa vigília com os adolescentes aqui da igreja. Olha que coisa tremenda. Escolheu o tanque de Betesda ao invés da festa. Olha que coisa linda. Adolescentes que descobriram o amor de Jesus maior do que o amor pelo mundo. É sobre isso que estou pregando. E é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Líderes de célula me procurando: Rodrigo, tem material? Quero abrir uma célula, quero, falar do amor de Jesus para os meus amigos. E isso tem acontecido no nosso meio. Há poucos dias, uma menina aqui da nossa igreja, antes de falar da menina, o líder dela, o DP, ele estava trabalhando aqui como diretor de culto, e aí ele foi, naquela época que estava a pandemia mais pesada, ele foi falar com alguém que não podia sentar em tal lugar, e essa pessoa foi grossa com ele, falou: olha, não sei o que, eu sento onde eu quiser. E aí ele saiu meio tristinho, os discípulos dele perceberam, descobriram, e um falou para o outro, e quando acabou o culto, eles chamaram o DP lá atrás, em algum lugar, não sei aonde, e começaram a falar para ele: olha, não fica triste com aquela moça, nós te amamos, e você é tremendo, e começaram a honrar a vida dele, apesar da desonra que ele sofreu naquele dia. E naquela hora, cheio do amor de Deus, e ele virou para aquelas pessoas e falaram: amém, glória a Deus, obrigado, amo vocês, e eu queria saber se tem alguém aqui que está precisando de oração. Eu sinto de Deus de orar por algum de vocês. E o amor de Deus estava naquele lugar. E Deus levantou uma menina que tinha uma perna mais curta do que a outra. E ela levantou naquele lugar e falou: olha, eu preciso de oração. Eu tenho esse problema e eu preciso que vocês orem por mim. E eles: amém, vamos orar por você. E começaram a orar por ela naquele lugar, aqui na nossa igreja, e oraram, e oraram, e oraram, e de repente a perna dela começou a crescer, e isso aconteceu aqui nessa igreja, algumas semanas atrás. E a perna dela começou a crescer, e aqueles jovens vivendo aquilo, e começaram a gritar, e a menina ficou muito alegre, e quando ela levantou e mediu a perna, sabe o que aconteceu? A perna que era mais curta ficou mais longa. E ela falou, e eles falaram: não, vamos continuar a orar. Olha que coisa mais absurda e louca, irmãos. E eles começaram a orar novamente para que a perna que era curta e ficou longa voltasse para que fosse igual a outra. E eles começaram a orar e começaram a declarar, e a perna encolheu. E aquela menina levantou e eles mediram novamente, e uma perna estava igual a outra. Consegue compreender o mover que Deus está fazendo no nosso meio? E por que eu estou contando isso? Porque nos cultos de quinta nós estamos vendo maravilhas. Nos cultos de jovem ontem, quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas tiveram a sua vida transformada. Sabe por quê? Escolhas. Escolhas. Eu não sei quanto a você, mas o Senhor veio aqui, através de mim, nesta noite, te perguntar: quais escolhas você tem tomado na tua vida? A nossa vida é feita de escolhas. E nós precisamos mudar as nossas escolhas. Não é porque nós vamos à festa e não no tanque de Betesda que nós teremos alegria, que nós viveremos vida e vida abundante. Não!
Muitas vezes não. E eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para largar a tua vida antiga e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Esse é a minha oração nesta noite. E talvez você esteja aí no teu lugar se perguntando, pastor, mas é difícil. Eu tenho dificuldade, às vezes eu tento, às vezes eu consigo, às vezes eu caio, às vezes eu me afasto. Ou como é que eu vou fazer diante das pessoas que não gostam disso? Às vezes você está aí pensando na tua dificuldade. Eu quero mostrar outras escolhas que foram tomadas aqui para te ajudar na sua, amém? A escolha de Deus. Deus é outro personagem que aparece nessa história. Deus, Rodrigo, tem certeza? Aonde que Deus aparece aí? Sim, eu tive que cavar fundo para perceber aonde Deus está atuando aqui. Mas eu já vou te explicar. E vou te explicar chamando a atenção para uma coisa. É muito estranho o fato de Jesus chegar no tanque de Betesda e curar apenas uma pessoa. Ali tinha de 100 a 1000 paralíticos. Jesus é a própria cura. Se existe uma cura, essa cura chama-se Jesus. E a própria cura chega num lugar onde tem cegos, onde tem mancos, onde tem paralíticos. E sabe o que acontece? Ele escolhe uma pessoa naquele lugar e cura aquela pessoa. E eu fiquei pensando nisso, porque se fosse você no lugar de Jesus, o que você faria? Meu Deus, eu estaria tocando em todo mundo, curando todo mundo. Façam fila, os cegos aqui, os coxos aqui, os paralíticos aqui, e eu vou curar todo mundo. Essa seria talvez a minha e a sua atitude, mas não foi a atitude de Jesus. Sabe por quê? Primeiro, porque era mais importante salvar do que curar. Ali havia uma multidão de pessoas. No verso 13 diz, a parte B do versículo, que Jesus se retirou porque havia uma grande multidão ali. Não era momento de alarde. Se Jesus tivesse curado todo mundo, haveria um alarde tão grande que talvez ele nem chegaria na cruz. E o objetivo era chegar na cruz, porque mais importante era salvar aquelas pessoas do que curá-las. Amém? O segundo motivo que eu penso era porque ele fazia apenas o que o Pai pedia. Olha o que diz o verso 19 e 20 deste capítulo 5 de João. Consegue colocar, irmão, aí? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha que coisa profunda, Deus falou demais comigo aqui. Se Jesus não pode fazer coisa alguma, imagina nós. E ele continua: não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus não foi curar aquele paralítico porque ele decidiu e ele queria fazer aquilo. Ele foi curar aquele paralítico porque antes daquilo o Pai lhe mostrou aquele homem. Por isso, quando ele chegou lá, ele falou: é aquele ali, porque o Pai já tinha te mostrado, já tinha mostrado para Jesus. Amém? E o texto continua: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará coisas maiores, obras do que estas, para que vos maravilheis. Isso aqui falou forte comigo. Falou forte porque aqui entra o Pai na história. Jesus sabia daquele homem porque o Pai lhe mostrou. E nós precisamos aprender isso nesta noite. Nós precisamos aprender. A maior parte das pessoas crê que Deus pode curar, crê que Deus pode transformar, mas ela duvida se Deus vai querer fazer naquela hora. Ela pensa: não, eu sei, Deus já fez, eu já vi, mas será que Deus vai curar nessa hora? Será que Ele vai me usar para fazer esta cura? Muitas vezes nós duvidamos se Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não fazemos como Jesus. Nós vamos na frente para fazer algo e chamamos Deus para fazer. Não! Jesus ouvia do Pai e fazia aquilo que o Pai estava fazendo. Ele via o que era para fazer e por isso ele tinha tanta convicção. Você quer convicção para curar?
Você quer convicção para fazer a obra de Deus nessa terra? Deixa de me te dizer, você precisa de intimidade com o Pai. Você precisa ver o que o Pai deseja fazer através de você, e então você vai lá com convicção e faz. Sabe, nos cultos de quinta, não sei quantos estão participando, quando alguém chega aqui, ou então na rede de jovens, e diz, eu vi uma mulher assim, assada, que está pensando em se suicidar, eu vi um homem assim, assado. Esses dias na rede de jovens, o Alex pegou o microfone e diz, Deus me mostra uma menina que corta os pulsos. E Deus está dizendo para você, essa dor que você está cortando para evitar a dor interior, deixa eu te falar, Deus quer curar a tua dor interior, não precisa fazer dor exterior para poder abafar a tua dor interior. E no fim do culto, no culto de jovens, a menina procura o Alex com os braços enfaixados. Deus mostrou. Deus mostrou. E é isso que estou ministrando na tua vida. Que tipo de intimidade você tem tido com Deus? O que Deus tem mostrado para você? O que Ele tem falado? O quanto você tem buscado para saber as respostas? Eu sei, o mundo de hoje é super ocupado. Mas existe um livro muito interessante que diz, ocupado demais para deixar de orar. Se você está ocupado, aí que você precisa orar mesmo. Porque aí Deus é que vai fazer, não você. Ocupado demais para deixar de orar. Eu não posso viver sem Deus. Não há nada que eu possa fazer sem Deus. E eu não posso fazer nada sem antes ver o Pai fazer. É Ele que faz, através de mim. Amém, irmãos? Pastor, mas como que eu posso ter convicção? Primeira coisa é entender que Deus deseja se tornar conhecido. Deus deseja se comunicar conosco. Você precisa entender isso. Ele não está escondido, Ele não tem segredos que Ele não quer mostrar para você. Olha o que nós acabamos de ler no verso 20. Eu quero compartilhar também o que diz em Amós, no capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos e profetas. Olha que coisa linda. A palavra de Deus estava dizendo o que Deus faria naquela terra. E aí vem o texto bíblico e diz, olha, Deus não fará coisa alguma. Quantos servos de Deus tem aqui? Aleluia. Deus não fará coisa alguma sem revelar aos teus servos. Amém? Mas Ele procura verdadeiros adoradores. Oh, Jesus. A segunda coisa é que nós devemos entender que podemos ouvir a Deus, ou melhor, na verdade, que nós nascemos para ouvir a Deus. Às vezes, há pessoas que nos procuram e dizem assim, pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Como era ouvir a Deus? E sabe qual é a verdade? É que Deus fala com todos nós, mas muitas vezes nós não reconhecemos a voz dEle. Mas Ele não desiste de nenhum de nós. Esta é a verdade. Às vezes Ele fala num semáforo, às vezes Ele traz no teu coração, como Ele falou com Samuel, e Samuel disse, Eli, é você que está me chamando? Ele não conseguia reconhecer a voz de Deus. Assim são muitos de nós. E Deus repetiu, Samuel, até que Eli falou para ele, Samuel, quando o Senhor te chamar, diga, ei Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Hoje, de manhã, quando estava preparando essa palavra, a Bia entrou no quarto, a minha filha de 5 anos. E ela disse para mim, papai, hoje eu sonhei, eu tive um sonho. Eu falei, filha, que sonho foi esse? Que eu estava num lugar onde a janela não tinha aqueles quadradinhos. Quadradinho é aquela tela de proteção. Eu falei, filha, não tinha, e também não tinha o vidro. Eu falei, o que aconteceu? Eu voei. Eu falei, filha, você voou? Eu falei, voei. E você caiu, machucou? Ela falou, não, foi muito legal. Eu falei, amém, filha, então Deus está falando com você. E sabe o que Ele está falando com você? Ele está dizendo para você tomar cuidado quando nós formos em lugares onde as janelas não têm aqueles quadradinhos.
Deus falou com uma criança de 5 anos de idade. Ele não está escondido de você. Você só precisa reconhecer a voz dele. E eu orei com ela, e depois lembrei que a gente estava procurando um hotel para viajar esse dezembro, e a Aline achou um quarto que onde a mulher lá no comentário tinha falado, só não tem telinha de segurança. E ela falou, eu não quero esse quarto, amor, vamos para outro. Deus fala conosco o tempo todo, amém? Ele falava quando era Deus e vinha, falava através da sarça ardente. Depois ele falava através de Jesus, como é o caso aqui. Jesus era filho de um carpinteiro e ele estava aqui na terra. Se você quisesse falar com ele, você tinha que procurá-lo. Teve gente que subiu na árvore para ver e falar com Jesus. Teve gente que deve ter ido na casa do pai dele, de José. Onde é que mora José? Ah, é a 3ª rua à direita aqui. Eu vou lá na casa de Jesus. Já pensou isso, irmão? Jesus veio à terra para falar conosco. E hoje, e Deus mostra isso na tua palavra, que Jesus fala através do Espírito Santo de Deus. Olha João capítulo 14, versos 16. Jesus prometeu o Espírito Santo para estar no nosso meio. Como nós podemos viver sem Ele? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estarás com vós. É o Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece. Sabe por quê? Porque não o vê. Ele é natural. Ele só acredita naquilo que ele vê. Quantas vezes nós nos parecemos com o mundo? O Espírito Santo está ali do nosso lado no carro e nós não falamos com ele. Eu lembro de um patinador do Extra que eu conheci. E ele patinava no Extra falando com o Espírito Santo de Deus. E ele patinava e falava, Espírito Santo, cuidado com a pilastra aí. Meu irmão, o rapaz tinha um relacionamento com Deus que era incrível. Ele falava com Ele. A Bíblia fala para nós falarmos com Deus em todo o tempo. Não é o tempo todo. Não é orando o dia todo. Não é o tempo todo. Mas fala em todo o tempo. Em todo o tempo. Todas as vezes que você precisar falar com Ele, Ele estará ali. Por isso Ele é Espírito. Amém? Aleluia. E o terceiro e última coisa que eu quero falar nesse ponto 2 é que nós precisamos entender que nós é que alinhamos a Ele, não Ele que se alinha a nós. Então, para nós termos convicção, primeira coisa é entender, onde é que está? Que Deus deseja se tornar conhecido. A segunda coisa, que nós podemos ouvir a Deus, ou melhor, que nós fomos criados para ouvir a Deus. E a terceira coisa, que nós não somos nós que nos alinhamos. Não somos nós que alinhamos. Como é que é? Entender que somos nós que nos alinhamos a Ele, não Ele que se alinha a nós. Muitas vezes o nosso coração está aqui e a vontade de Deus está aqui. Deus quer fazer, Ele está fazendo no nosso meio, mas onde está o nosso coração? Nós precisamos nos alinhar a Deus, amém? Nós precisamos nos alinhar a Deus, aleluia, glória a Deus. E a terceira escolha que eu quero reparar aqui é a escolha do paralítico. 38 anos escolhendo no lugar errado. Aquele homem, alguém pode ter essa dúvida, buscava naquela água, né? Como é que pode isso, pastor? Um anjo descia naquele lugar e agitava a água? E muitos estudiosos dizem que esse versículo não existe em algumas Bíblias e não existe no original. Mas o fato é que ali não era o lugar dele. O fato é que aquele modo não é o modo de Deus agir. Deus, Ele pede para a gente sentar lá no fundo e se alguém quiser nos honrar, que nos traga para frente. Ele pede para a gente se humilhar e Deus nos exaltará. Mas aqui o texto diz assim, aquele que for mais rápido, ele será curado. Aquele que deixar os outros para trás e não se importar com o outro que está ali há 38 anos e chegar na frente, ele será curado. Isso não pode ser de Deus, amém? Esse poço não era de Deus, mas aquele homem estava ali há 38 anos esperando. E por mais que isso seja assustador, a verdade é, e o que Deus tem falado comigo, é que muitos de nós, muitas vezes, estamos esperando em lugares onde isso não pode transformar a nossa vida. Em empresas, em governos, em pessoas. E como esse paralítico, às vezes Jesus chega na frente dele e pergunta, queres ser curado? E sabe o que você tem respondido? Mais o meu marido, mais o meu chefe, mais a minha vida, mais a minha circunstância.
esperando algo que não é para você. Esses dias uma pessoa me procurou aqui na igreja, depois de uma palavra, e disse assim para mim: pastor, em lágrimas, chorando, eu estou muito vergonhosa, e eu vou te falar uma coisa que eu me arrependo. Há poucas semanas eu procurei a macumbaria para poder resolver a minha situação, e eu não culpo aquela mulher, porque ela estava tentando procurar resolver o seu problema. Porém, só há um lugar que pode mudar a nossa vida, só há um caminho que pode transformar a nossa realidade, só há uma vida, e essa vida se chama Jesus de Nazaré. E eu disse para aquela mulher: você quer dar um ponto final no seu sofrimento? Então nunca mais procure em outro lugar. Apenas Jesus é o que transforma, é o que muda. E hoje eu tenho um desafio para você. O que Deus falou comigo nesse terceiro ponto é que você não foi chamado para ser o paralítico. Amém, irmãos? Você foi chamado para, junto com Jesus, transformar a vida daqueles que estão parados. O que Deus tem feito nesta igreja, as coisas que têm acontecido é: venham e eu te usarei para que você possa transformar essa nação. É isso que Deus tem falado conosco. Todo o fim do culto nós te enviamos. Sabe por quê? Porque você não é o paralítico, você foi chamado para ir até o tanque de Betesda. Quando nós olhamos para o mundo está perdido, o mundo está sofrendo, o mundo está com dores agudas, como uma mulher grávida, só que o mundo não tem resposta e ele não sabe como resolver isso. A resposta está dentro de você, a resposta está com você, para pegar na mão das pessoas e dizer para elas: levanta, para ouvir o que o Pai está fazendo nesta geração, se alinhar com Ele e começar a ser usado, para deixar Deus te tocar e fazer você voltar ao primeiro amor, fazer você voltar a ser cheio do Espírito, sair na rua para falar em nome de Jesus, coisa que há tantos anos você não faz mais. Deus me trouxe aqui para aquecer o teu coração novamente, porque Ele está te chamando. Talvez você chegou aqui com um vazio, é verdade. Talvez você chegou aqui desesperado e confuso, e para você, o Espírito Santo te visita nessa noite e te diz: queres ser curado? Mas talvez você se paralisou esperando em outros lugares que não em Jesus. Então o Espírito Santo diz para você nessa noite: filho, este não é o teu lugar. Volta para mim. Volta para mim, porque eu quero transformar a sua vida nessa noite, porque eu quero fazer uma mudança, eu quero acabar com o teu passado, eu quero fazer você viver uma nova vida nessa noite, em nome de Jesus. Queres ser curado? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode mudar rumos, eu sei que o Senhor pode mudar histórias, eu sei que muitas vezes parece impossível para algumas pessoas aqui, mas como o Senhor fez com aquele paralítico, cujas pernas eram finíssimas, cuja esperança estava perdida, eu oro para que o Senhor faça na vida dos teus filhos e filhas nesta noite. Senhor, o Senhor me chamou aqui para levantar verdadeiros adoradores. Deus, o Senhor me chamou aqui para falar para essas pessoas: toma a sua maca e anda. Mas como posso fazer isso, Senhor? Bate na tua perna e você vai ver que as coisas estão sendo transformadas. Deus, em nome de Jesus, gera agora fé no coração dos teus filhos. Gera agora amor, gera agora, Senhor, transformação. Gera agora, Senhor, revela a eles. Não foi para isso que o Senhor os trouxe aqui, não foi para outra coisa. Se eles estavam buscando uma palavra, esta é a palavra que o Senhor tem para eles nessa noite. Volta para mim, volta. Mas eu não sei, Senhor, aceita-me e eu transformarei a tua vida. A única coisa que você precisa fazer é crer em mim, em nome de Jesus. Aqueles que querem fazer essa oração, levanta a tua mão bem alto, aleluia. Levanta a tua mão bem alta, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe e te guarde, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, eu vou pedir para você ficar em pé, e ainda
ainda é momento de adoração, amém? Esse é um momento em que você vai pensar na tua vida e Deus vai começar a transformar a tua história. E quando você sair por aquela porta, você já não mais será o mesmo. Aleluia! Em nome de Jesus. Oh Deus. Preparado aqui agora. Ajuda aí, Will. Tu és o único motivo pra me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Oh, Deus. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Esse é o teu exército, só levanta nessa noite. Em nome de Jesus, unge os nossos olhos, unge a nossa boca, unge o nosso espírito, unge os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos fazer a tua vontade. Esse é um momento especial da nossa nação, e nós não queremos perder a onda do teu Espírito Santo, nós não queremos perder aquilo que o Senhor tem feito nessa geração. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, usa-nos como guerreiros, levanta-nos como profetas nessa geração, como aqueles que estão enxergando o que o Senhor está fazendo e transformando a realidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Deus me mostra mulheres estéreis aqui, amém? Eu quero pedir para o marido, não precisa acender a luz não. Eu pedi para o marido colocar a mão na barriga da esposa. Em nome de Jesus nós vamos orar e esta realidade vai ser transformada nessa noite, amém? Aleluia. Marido, coloca a mão. Se o teu marido não veio hoje, pede para uma amiga, alguma pessoa colocar a mão na tua barriga. Eu vou orar e você vai ser transformado em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos mudança nesta gestação.
Pai, nesta região, que o Senhor possa curar e transformar. Em nome de Jesus, nós oramos para que haja fogo neste lugar, para que a tua filha possa começar a sentir queimar o seu útero, sentir queimar aquele lugar onde o Senhor já está transformando. Em nome de Jesus, revela o teu poder aqui, Espírito Santo de Deus, porque eu estava orando nesta tarde, o Senhor me mostrou, e eu creio que o Senhor está operando milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Tem alguém que viveu isso agora, amém? Que sentiu um queimado no estômago, aleluia, aleluia, Deus te abençoe, aleluia. Também vi pessoas com problema no joelho, homens principalmente, um homem com problema no joelho. Se é o teu caso, eu quero que você senta no teu lugar, coloca a mão no teu joelho, eu vou orar em nome de Jesus. Pai, eu sei que o teu filho acha que não tem cura, eu sei que esse joelho está dando trabalho há tantos anos. Eu quero orar em nome de Jesus, para que os médicos se surpreendam com o que o Senhor está fazendo nessa noite. Cura e transforma, Senhor, esse físico nesta hora. Que o Senhor possa revelar ao teu filho o teu poder, que o Senhor possa curar com uma palavra em nome de Jesus. Eu quero pedir que você se levante agora, dá 3 pulinhos aí, vê como é que está teu joelho em nome de Jesus. Aleluia! Deus está fazendo um milagre aqui, amém, irmãos? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Deus é bom. Santo, santo tu és, Deus. Só tu és santo, em nome de Jesus. Só tu és santo. Para você que aceitou Jesus nesta noite, que fez a tua oração, levantou a tua mão para voltar para os caminhos do Senhor, eu quero dizer que Deus te recebeu, amém? Nessa palavra, Ele escolheu o pior daquele lugar, só para falar para você que não há impossíveis para Deus, só para falar para você que não importa o que você tem feito, não importa as tuas escolhas, Ele joga nessa noite no mar do esquecimento, escreve o teu nome no livro da vida, e a partir de hoje o diabo não tem mais vez na tua vida. Em nome de Jesus, você foi transformado. E todas as vezes que o diabo te acusar, eu quero que você diga para ele: naquela noite o Senhor me libertou e os meus pecados foram apagados em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Você que tem se sentido prisioneiro, tem colocado a tua expectativa em outros lugares, em outras pessoas, e hoje Deus falou com você. Ele está aqui e Ele não esqueceu de você. Por mais que sejam 38 anos, por mais que tenha demorado, deixa eu te dizer, Ele não esqueceu de você. E Ele tem falado contigo todos esses anos. E Ele diz para você nessa hora: filho querido, você precisa reconhecer a minha voz. Às vezes eu digo não, porque teu coração está aqui, a minha vontade está de cá. Você precisa alinhar o teu coração com a minha vontade, para eu operar a transformação na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aleluia. Deus te abençoe.